Meus amados irmãos, a paz do Senhor, um bom dia a todos. Como é bom nós estarmos reunidos nessa manhã com a intenção de aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Eu gostaria de convidá-los para que junto comigo os irmãos abrissem a sua Bíblia, pegassem a sua lição e antes de nós vermos o assunto dessa manhã, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por sua presença, por sua graça, por sua misericórdia, de nesta manhã permitirmos estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Abre o nosso entendimento, a nossa mente, para compreendermos os teus desígnios, os teus propósitos nesta manhã. Queremos ouvir a tua voz, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que vai falar como a igreja tem uma natureza organizacional. Se os irmãos olharem na capa das suas lições, nós estamos estudando a defesa da fé cristã. Este assunto, irmãos, que tem o intuito de nos preparar para combater algumas antigas heresias que aparecem hoje com uma nova roupagem, com novas aparências. Mas as lições que nós estudamos, as últimas 11 lições, estão nos ajudando a se preparar, para combater essas antigas heresias. O nosso textuário de hoje, da lição de número 12, está em Tito, capítulo 1 e o versículo 5, que diz: "Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei." A nossa verdade prática diz que a igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e ao mesmo tempo é uma organização. Então nós veremos na lição de hoje que a igreja tem sim uma natureza espiritual, é um organismo vivo, é a noiva de Cristo, mas também tem uma natureza organizacional que é indispensável para a sua prosperidade, para seu crescimento. Faremos agora, irmãos, a leitura bíblica em classe. Os irmãos podem ler comigo em Tito, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao 9. E os irmãos podem acompanhar na sua Bíblia ou na sua lição. Leiamos o que diz Tito 1 e 1 a seguir. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possa ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a palavra fiel, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Amém. Irmãos, que versículos importantes, Nós vemos aqui o apóstolo Paulo com essas orientações, mostrando a importância e também expondo a natureza organizacional da igreja. Meus irmãos, recebamos com alegria nosso irmão Roberval, é o nosso professor dessa manhã. Com certeza Deus já tem preparado no seu coração um precioso ensino para nós. Olá, meus irmãos, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos, na santa paz do Senhor, aos nossos irmãos e amigos em Cristo que está nos vendo através desta EBD online. Expresso aqui minha gratidão, minha satisfação, meu prazer por mais um dia estar aqui compartilhando com vocês mais essa escola. E esse trimestre, meus irmãos, nós estamos falando sobre
em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com roupagem novas. Então nós estamos falando aqui sobre heresias antigas que hoje elas se apresentam com nova roupagem. As heresias são as mesmas, só mudou o jeito, né, das pessoas aplicá-las. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O que nós vamos aprender hoje? Sobre antigas heresias que hoje se apresentam como novas roupagens. E para isso nós vamos estudar hoje a lição de número 12. Lição de número 12, que tem por título: A Igreja tem uma natureza organizacional. Esse é o título da nossa lição. E o que nós já começamos a falar aqui sobre esta natureza da igreja é que ela tem uma natureza organizacional. É claro que a igreja ela é um organismo vivo, mas também ela é um organismo institucional. Ele segue as regras, as leis do Estado, as leis do país, e é sobre isso que nós vamos hoje falar nesta manhã. E a nossa leitura em classe aqui, eu sei que o nosso apresentador já fez talvez, mas tem algo muito importante aqui, porque quando Paulo ele fala com Tito, porque ele deixa Tito, que era um presbítero na cidade de Creta, para que ele pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam. Isto é, Paulo ele escreve essa carta para o nosso irmão Tito, que era um obreiro que compunha aqueles que ajudavam Paulo, o apóstolo Paulo, um conhecido e renomado, o melhor, né, o maior missionário de todos os tempos, de todas as épocas. Paulo se identifica como apóstolo de Cristo, e Paulo, entre muitos que ele comissionou para que pudesse fazer a obra de Deus na igreja primitiva, entre eles estão Tito, um homem de Deus. E Paulo diz para Tito: olha, por esta causa, quer dizer, por esta razão, por este motivo, Tito, eu te deixei em Creta para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam. Isso é, ainda tinha muitas coisas para se colocar em ordem na igreja de Creta. Creta era uma ilha. Paulo ele havia passado por lá na condição de prisioneiro, mas o nosso comentarista aqui, o pastor Ezequiel Soares, ele até comenta que não foi possivelmente nessa ocasião que Paulo passou como prisioneiro na ilha de Creta que ele deixou Tito, mas sim numa outra ocasião. Ele deixou Tito lá e disse assim: olha, Tito, eu vou te deixar aqui, porque aqui nessa cidade, nessa ilha, tem muita coisa para ser organizado aqui, Tito. Eu estou vendo aqui que os irmãos aqui de Creta, eles estão te deixando brechas aqui que precisam ser corrigidas. É claro que a igreja ainda estava, digamos assim, gatinhando na sua boa ordem, e muitas coisas ainda precisavam ser corrigidas. A igreja estava sendo ainda, digamos assim, que discipulada. E Paulo, então, ele coloca ali um homem já experiente, o nosso irmão Tito, para que pudesse pôr em boa ordem as coisas que ainda restavam para ser corrigida. E ele disse para Tito, e que de cidade em cidade estabelecesse presbíteros. Então a ordem que Paulo deu para Tito foi o seguinte: olha, eu vou te deixar em Creta para você restaurar, restabelecer as coisas que ainda precisam ser organizadas. E também, Tito, estou aqui te dando o aval para que você saia e de cidade em cidade você então estabeleça presbíteros, como já te mandei. Você prepara aí homens maduros, homens capacitados, homens que realmente tenham o Espírito Santo de Deus, para que faça a obra, para que dê sequência na obra que nós temos começado, Tito. Então você saia de cidade em cidade. Porém,
meus irmãos, ele deixa algumas recomendações para Tito. Ele disse: olha, Tito, mas esses homens, Tito, eles têm que ter as seguintes características, como eu já te mandei. Olha, primeira coisa, Tito, aquele que for irrepreensível, isto é, Tito, você consagra homens que sejam irrepreensíveis. E o irrepreensível, aqui rapidinho, falando com os nossos irmãos e amigos, são homens que não precisam frequentemente serem repreendidos pelos seus comportamentos inadequados para exercer a obra de Deus. São homens de caráter, homem de boa reputação, porque o caráter, ele gera uma boa reputação. Não tem como você ter uma boa reputação sem ter um bom caráter, porque a nossa reputação é consequência do bom caráter, da sua honestidade. Então, Tito, o primeiro quesito que eu peço para você, que você veja nesses presbíteros que você for consagrar, Tito, que sejam homens irrepreensíveis, pessoas que não precisam frequentemente ficarem sendo corrigidos, chamado a atenção, homens que dê trabalho para o ministério, para a igreja. Então, Tito, essa é a primeira qualificação, Tito, que eu peço que você veja nesses possíveis presbíteros que você for separar de cidade em cidade. Mas não para por aí. Aí Paulo também continua dizendo na carta: olha, Tito, além de ser irrepreensível, que seja marido de uma mulher. Isto é, Paulo não está aqui falando de poligamia, porque vem de uns tempos passados da antiga aliança, até hoje ainda tem por aí, a gente fica sabendo de alguma situação, mas Paulo não está falando aqui de poligamia, mas Paulo está falando, quando Paulo fala marido de uma mulher, Paulo está dizendo assim, aquele que já não passou por 3, 4, 5 casamentos, aquela pessoa que fica trocando de mulher frequentemente, porque esses homens, Tito, possivelmente, se você consagrar um homem desse aí para colocar no altar da igreja, ele não vai ter exemplo para ensinar a igreja. E nós, como obreiros, nós como homens de Deus, primeira coisa que precisamos fazer é ter exemplo. A nossa pregação, ela vem, é claro, depois do exemplo. Primeiro nós damos exemplo e depois nós pregamos. Atos dos Apóstolos diz que Cristo começou não só a fazer, mas a ensinar, isto é, o fazer vem antes do ensinar, porque, como diz aquele ditado já bem conhecido, minhas palavras falam, mas os meus exemplos, eles gritam, os meus exemplos, eles falam muito mais do que minhas palavras. Então, Tito, essa segunda ordenança que eu te dou para você, as características desses obreiros, precisam ser, então, primeiro, irrepreensível, e segundo, marido de uma mulher, Tito, tá bom? Muito bem entendido. E outra coisa, é que tenha filhos fiéis, isto é, também, Tito, é o que eu estou dizendo para você, um homem que ensine bem a sua família, que ele seja primeiro pastor da sua casa, que dê bons exemplos aos filhos, que tenha os filhos em obediência, filhos que sejam ensinados, porque os filhos geralmente, com algumas exceções, é claro, tem filho que não quer seguir o exemplo e o ensinamento do pai, mas na maioria das vezes, o caso de um pastor pastorear uma igreja, primeiramente ele precisa ter como primeira igreja a sua família, ele precisa ensinar. Então Paulo também dá esta recomendação a Tito: olha, Tito, eu ordeno a você que primeiramente você, além dessas duas características que eu te dei, a terceira é que tenha filhos fiéis. E também uma outra coisa, que não possam ser acusados de dissolução. Então, o que Paulo está dizendo para Tito aqui? Olha, Tito, você não esqueça também de atentar para um detalhe. Você olha para essa pessoa que você for separar para o presbitério, para que ele não seja acusado de dissolução, aquela pessoa que não fica fazendo panelinha, dissoluções, separação, pessoas tendenciosas, pessoas que fazem até acepção de pessoas, tudo isso engloba
de solução. E também outra coisa, e que também nem são desobedientes. Esses homens não poderiam ser desobedientes. Um obreiro desobediente ou um crente também desobediente é coisa triste, porque ele anda na desobediência, ele segue simplesmente o conselho dele, ele acha que aquilo que ele faz está certo, ninguém manda na minha vida, como lá no tempo já do passado, como diziam uns, eu sou de Paulo, de Apolo, outros diziam eu sou de Cristo, e aqueles que eram de Cristo eram os piores, porque eles diziam assim, eu só obedeço a Cristo, ninguém manda na minha vida, ninguém manda em mim. Então a gente já começa aqui, já nessa leitura em classe, aprendendo, já, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, isto é, ele, além de ser irrepreensível, ele deveria também ser despenseiro da casa de Deus. O que é esse despenseiro aqui? É que não está falando, meus irmãos e amigos, de comida, não está falando aqui de ser uma pessoa que trabalha na despensa, não, uma pessoa que ele está pronto, ele tem a disponibilidade para servir a igreja com a palavra de Deus. Aqui está falando desse servir com a palavra, dar o alimento diário da palavra de Deus, dar o maná diário para cada pessoa, para que ele seja sempre, aqueles que vêm à casa de Deus, aqueles que frequentam a igreja, eles sejam edificados, como diz a palavra em João 17, para que eles sejam edificados através da palavra de Deus. Então é isso, despenseiro é ser dispensar a palavra de Deus. Você abre a despensa e você dá comida para aqueles que vêm na casa de Deus buscar o seu alimento diário. Mas também ele continua, não soberbos. Olha só quantas características que Paulo aqui ele ensina para Tito. Não está isso no comentário da lição, mas eu estou lendo aqui na leitura em classe, que faz parte da lição. Então, queridos, Paulo também dá outro conselho para Tito. Olha, Tito, você atenta para as pessoas que você forem separar, para que não seja homens soberbos. E hoje, meus irmãos, como estamos estudando as heresias atuais que se veste de roupagens novas, ou melhor, as heresias antigas que se vestem de uma nova roupagem, hoje a gente vê por aí, e às vezes até perto da gente, pessoas soberbas, que são pessoas que se acham, que se sentem, ele acha que ele é a última bolacha do pacote. Ele diz assim, olha, eu sou o cara, né, como diz a gíria, eu sou o cara, o melhor, estou acima da média, como a gente já viu aí na mídia, e tudo isso aí, eu prego muito bem, eu sou o melhor pregador da igreja, quando eu prego, e todas essas coisas aí estão englobados na soberba. Então, Paulo ele dá o conselho a Tito, olha, Tito, não separe homens soberbos, porque eles vão servir de tropeço na obra de Deus, nem iracundo, isto é, iracundo aqui, irmão, é homens furiosos, pessoas furiosas, pessoas que facilmente você não tem nem liberdade para conversar com ele, porque quando você olha no semblante dele, você percebe que é uma pessoa furiosa, e também não só você olhar, mas as atitudes dele mostram que ele é uma pessoa furiosa, e não pode uma pessoa furiosa ser pastor de uma igreja, ser obreiro na casa de Deus, não pode ser porteiro, não pode ser diácono. Então, essa é também uma das recomendações que Paulo ele ensina para Tito, para que ele se atente criteriosamente a isso, não iracundo, nem dado ao vinho. Olha aí, esse nem dado ao vinho aqui, que não seja uma pessoa aí que vive se embriagando, um viciado na bebida, um alcoólatra, um cachaceiro, porque já temos visto aí até casos de obreiros, né, de pastores, vim para o altar para ministrar a palavra, embriagado. Isso foi tão visível que a igreja ela teve a percepção disso e até abordar essa pessoa, e houve ali uma confusão. Então, a pessoa não pode, um obreiro não pode ser dado ao vinho, viver se embriagando, tomando cachaça,
Então, essa também é mais uma qualificação. E nem espancador. Espancador aqui, irmão, ele tem algum sentido. Não espancador é aquela pessoa que não vive espancando a esposa. Tem obreiros, irmão, que a gente fica sabendo, crentes, né? Aqui é para todos a palavra de Deus, que ele é um bom crente, aparentemente, ele se veste com roupa de crente, cabelo de crente, sapato de crente, ele tem uma aparência muito bonita, mas na sua casa ele é um espancador. A gente fica sabendo aí de casos de homens que espancam as mulheres, às vezes espancam os filhos também, e também não para por aí, porque espanca com palavra, porque também a gente, além disso, a gente pode usar o microfone como um instrumento para matar, espancando a igreja com o microfone, falando iradamente no microfone da igreja, fazendo pessoas, às vezes, chamando a atenção no microfone da igreja. Isso, meus irmãos, é antiético. Nós precisamos aprender esse conselho que Paulo dá para Tito. Não chame, Tito, pessoas espancadoras. Nós não podemos espancar nem fisicamente e nem com palavras. As nossas palavras, o microfone da igreja é para pregar bênção, é para pregar o evangelho, pregar a salvação. O microfone da igreja não é para ficar jogando indireta, não é para ficar fazendo desabafo. O microfone da igreja não é para mim ficar aqui expressando as minhas frustrações, as minhas decepções. Não, o microfone da igreja é exclusivamente para falar de bênção, para falar de salvação, para oferecer salvação, uma nova oportunidade, uma nova vida para aquelas pessoas que nos ouvem, para aqueles que vêm para a igreja. Então não posso espancar nem fisicamente e também nem com minhas palavras. Minhas palavras, elas devem ser umas palavras dócil. Então também outra coisa, nem cobiçoso de torpe ganância. Não posso fazer da igreja um cabide de emprego. Não, tem pessoas que eles são até interessados a entrar no ministério, mas o foco dele é ter uma qualidade de vida melhor, é ter uma estabilidade financeira. E ele visa, às vezes, o ministério, não como um ganhador de almas, não para pregar, mas ele tem uma ganância. Ele fala, olha, se eu entrar na igreja, para mim aquilo ali vai ser um emprego, eu vou ali viver bem, eu vou viver ali. Isso, meus irmãos, é o que Paulo está ensinando para Tito. Fique atento, Tito, a essas coisas. Não chame pessoas gananciosas de torpe ganância e cobiçoso, pessoas que vivem cobiçando, mas dado a hospitalidade. Então, essas pessoas aqui, hospitalidade, é aquela pessoa que, no passado, meus irmãos, tinha muitas pessoas, no passado era difícil o transporte, né? Eu vou ensinar aqui, porque é bom a gente falar isso. Era difícil, não era como hoje, porque as pessoas, às vezes, eles iam para Jerusalém, eles iam, às vezes, para algumas cidades onde tinha alguns templos, algumas sinagogas, e era difícil para a pessoa voltar, porque não tinha transporte adequado. Então, era uma prática da Irmandade naquela época que praticasse a hospitalidade, que acolhesse os nossos irmãos que vinham. Hoje a gente nem tanto depende disso, porque hoje tem transporte rápido, né? A pessoa sai daqui de Matão hoje, ele vai pousar em São Paulo, ele pode atender um culto aqui e pousar em São Paulo, porque 3h30, 4 horas ele chega lá. Mas também não para por aí, mas essa hospitalidade também fala de acessibilidade, eu ser uma pessoa acessível para aquelas pessoas que querem falar comigo. Eu não posso ser uma pessoa que mostra uma cara de pessoa rancorosa, uma cara de pessoa ruim, aonde as pessoas certamente falam assim, eu não vou falar com essa pessoa aí, porque esse obreiro aí, ele tem uma cara ruim, então eu fico uma pessoa não recepcionável. Então, além de eu não recepcionar ninguém na minha casa, que hoje já não se usa muito essa prática, eu sou uma pessoa que não sou receptivo, não dou oportunidade, não abro oportunidade para as pessoas. Às vezes um irmão que depois do culto, depois da reunião, às vezes quer falar comigo, mas ele
não vê em mim uma pessoa receptiva, ele não vê em mim uma pessoa alegre, que está aberta a dialogar, a conversar. Então também isso faz parte, é ser uma pessoa receptível, ser uma pessoa agradável, ser uma pessoa gentil. Amigo do bem também era outra qualificação, moderado, justo, santo, temperante. Olha, todas estas qualidades é o que Paulo ele indica para Tito olhar num obreiro, retendo firme a fiel palavra. Esse obreiro ele deve reter sempre uma palavra fiel, uma palavra firme. Ele deve ser um homem de Deus que sempre tem a palavra firme, pregue com firmeza, ele saiba ensinar a palavra de Deus com firmeza. Então, todas essas qualificações, e aí ele continua aqui, já quase concluindo essa parte, que conforme a doutrina, retendo a fiel palavra, que conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para ademoestar com a sã doutrina, como para converter os contradizentes. Então, Tito, quando você for separar obreiros, conforme eu estou te mandando, para que você vá de cidade em cidade, Tito, você também olha que essa pessoa ele pregue a doutrina da palavra de Deus. E também, Tito, você sabe que lá em Creta tem muitas pessoas que são contradizentes, são aquelas pessoas que são do contra, sabe, Tito? Então você, Tito, não joga essas pessoas fora. Você, então, com a palavra de Deus, você ademoesta, você vai com calma, com carinho, porque você vai, Tito, ganhar essas pessoas para Jesus, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para converter os contradizentes. Irmãos, é triste a gente falar isso, mas tem pastores que ele vê uma pessoa contradizente na igreja, ele, ao invés de usar de carinho com essas pessoas, convencer ele através da palavra de Deus que aquele caminho que ele está trilhando é errado, que essa prática de contradizente que ele está trilhando é errado, ele joga fora essa pessoa, ele isola, ou ele maltrata com palavra, como eu disse aqui, até usa o microfone da igreja para maltratar essa pessoa, e ele acaba jogando essa pessoa fora. E não só essa pessoa, porque através dessa pessoa muitas e muitas vidas poderiam vir depois. Então, Paulo está dando um conselho aqui para Tito. Tito, você com a sã doutrina, ensinando, você sendo firme, Tito, no ensinamento da palavra de Deus, você poderá também converter os contradizentes. Eu espero que essa lição esteja sendo uma bênção para a minha vida e para a sua vida. E agora a introdução. Aqui, meus irmãos, o nosso comentarista, ele começa a dizer assim: olha, Tito, depois que você fizer tudo isso, então você consagra esses obreiros. Agora o nosso comentarista, ele diz assim: olha, a Bíblia apresenta a igreja como um corpo espiritual de Cristo, organismo vivo com suas reuniões em torno do Senhor Jesus Cristo e suas ordenanças. Então, o que Tito agora, o que o nosso comentarista está ensinando aqui, olha, a Bíblia apresenta a igreja como um organismo espiritual, como um corpo espiritual de Cristo, um organismo vivo com suas reuniões em torno do Senhor Jesus e suas ordenanças. Então, o que o comentarista está ensinando aqui agora? Nosso querido pastor Uziel, pastor da igreja de Jundiaí, ele está dizendo que as nossas reuniões hoje na igreja, nós como igreja, como organismo vivo, as nossas reuniões, elas devem serem pautadas em torno do Senhor Jesus Cristo. Nossas reuniões, elas não podem ser pautadas em políticas, não. Hoje tem muitas igrejas aí que estão se vendendo para a política, infelizmente, e às vezes até fazem reuniões, chamado de reuniões cristãs, mas o assunto debatido em certas reuniões é política, defendendo um candidato fulano, ciclano, e às vezes põe até o candidato ali para falar no microfone da igreja. Não,
não tá errado. As nossas reuniões, elas devem ser pautadas na causa do Mestre, na causa do Senhor. As reuniões devem ser pautadas em torno do Senhor Jesus Cristo e das suas ordenanças. Por outro lado, é também a igreja uma organização, congregação ou assembleia com sua forma de governo. A presente lição pretende mostrar a natureza organizacional da igreja, que nós também, como somos um organismo vivo, também nós somos uma igreja organizacional, isto é, nós somos organizados, isto é, nós temos os nossos grupos, e nós nos organizamos, temos as nossas reuniões. E o comentarista diz assim: o apóstolo escreveu a Tito, estando ele em Nicópolis, na costa oeste da Grécia, a caminho desta região, pois ele afirma: deliberei invernar aqui, não ali como a epístola a Timóteo. E aí, o que acontece, meus irmãos? O nosso comentarista está dizendo aqui que Tito, ele era um grego convertido, provavelmente em Antioquia, era fruto de Antioquia. Nós já falamos em outras lições que a igreja de Antioquia foi uma das primeiras igrejas missionárias, porque o evangelho ele começou a ser pregado em Jerusalém, mas a primeira igreja mesmo a enviar missionários foi Antioquia, e Tito possivelmente foi fruto desta obra missionária em Antioquia, e já havia reuniões organizacionais naquela época. Aproveitando, meus irmãos, aqui essa lição, ela vai falar sobre as responsabilidades de nós como igreja. Nós não podemos viver aqui nesse mundo como igreja, como a nossa natureza organizacional, como anonimato, vivermos alheio às nossas responsabilidades para com o Estado, para com o governo, as nossas responsabilidades jurídicas que a igreja ela deve cumprir. Não, nós temos que viver aqui como cidadão que temos dupla cidadania. Nós somos, sim, cidadãos do céu, mas antes de ser cidadãos dos céus, nós precisamos também ser um bom cidadão aqui dessa pátria terrena enquanto aqui vivemos. Nós temos que viver aqui como bons cidadãos, como bons exemplos, e arcar com as nossas responsabilidades como cidadão aqui, viver como cidadãos, cumprir as regras jurídicas, as regras governamentais que regem a nossa nação, ainda que muitas vezes são coisas que nos entristecem, mas nós estamos aqui para cumprir. E o nosso subtópico, o nosso segundo subtópico, o pastor de Creta, foi constituído pastor da ilha de Creta pelo apóstolo Paulo para colocar em boa ordem as coisas que restam, e também para estabelecer presbíteros de cidade em cidade. Isso aqui eu já li. Creta, em 67, Roma anexou a ilha de Creta ao seu império. Isso é, Creta ela foi anexada pertencente a Roma, e a igreja estava desorganizada. Essa igreja em Creta, irmão, ela estava passando por sérios problemas. Hoje nós vemos aqui, através da mídia, e também ficamos sabendo, até verbalmente, que muitas igrejas aí passam por problemas, às vezes com divisões, por igrejas com problemas internos. Todas as igrejas têm seus problemas, uns diferentes da outra, mas isso, meus queridos, não é coisa nova. Isso já tinha nos dias de Paulo. A igreja estava passando por um problema sério. A igreja de Creta estava desorganizada, e o grande descuido no comportamento daqueles crentes é denunciado no capítulo 2. Paulo, ele fala para Tito, ele ensina a Tito que aqueles crentes da ilha de Creta estavam vivendo desorganizadamente, estavam descuidados com as coisas de Deus,
Eles estavam vivendo ali como se nunca tivesse que prestar conta a ninguém, como se nunca tivesse que um dia prestar conta a Deus. O comportamento daqueles crentes é denunciado no capítulo 2, parece que o relaxamento espiritual era consequência de um desleixo natural. Eles tinham ali relaxado espiritualmente como consequência de suas atitudes, de seus atos. Então Paulo ele vai falando aqui, o comentarista, ou melhor dizendo, ele parece que o relaxamento espiritual era consequência de um desleixo natural que era característica dos cretenses. Título 1, do 12 e 13, o profeta, até o profeta deles que tinha lá, fez menção disso, dizendo que os cretenses eram pessoas de má índole. Era triste a situação que a igreja de Creta estava vivendo. Como diz, falando na gíria de hoje, né, no linguajar de hoje, Paulo coloca Tito nessa igreja, como diz, para arrancar toco. Você vai lá, porque lá você vai pegar, Tito, um abacaxi para descascar. Outro problema ali que havia eram os judaizantes rebeldes. A igreja de Creta tinha muitas pessoas ali que eram judaizantes. Eles até pareciam ter se convertidos ao Evangelho, mas eles não queriam deixar as práticas antigas, as práticas judaizantes, ali defendendo ainda a circuncisão, defendendo aí algumas práticas alimentares que eram feitas ainda na época antiga, da antiga aliança. E na verdade são pessoas que até frequentavam ali a igreja regularmente, né, transferindo isso para os nossos dias. Eles vinham para os cultos, vinham para as reuniões, mas eles ainda não tinham deixado as práticas antigas. E essas pessoas, eles eram provocadores de divisão, eram mercenários e provocadores de divisão. Isso está em título 1 e 10 até o 16. Eram pessoas que estavam ali dando muito trabalho. Agora, no subtópico 2, o nosso comentarista, ele vai dizer assim, olha, o contexto da epístola dá a entender que o relaxo e o descuido em que estavam as comunidades cristãs da ilha de Creta era reflexo da cultura da região. Isto está além de um problema meramente ministerial. Isto é, eles ainda estavam arraigados, eles estavam ainda alicerçados nas culturas antigas, e Tito precisava ir lá pregar a palavra de Deus, como nós lemos aqui. Eu fiz questão de ler aqui a leitura em classe, Paulo dando conselho. Você vai lá, Tito, na igreja, você não vai brigar com ninguém, não vai pegar em espada, não vai xingar ninguém, você não vai agredir ninguém no microfone da igreja. Você vai lá, Tito, e prega a doutrina, prega a palavra de Deus, porque esta palavra, Tito, ela tem capacidade para converter até mesmo os contradizentes, os judaizantes, aqueles que estão ainda arraigados, alicerçados nas práticas antigas e também nas suas culturas regionais que estavam ali. Então, era uma situação muito difícil. Tito precisava ter ali muito empenho para que ele pudesse mostrar para essas pessoas que eles estavam errados. Havia um local e horário de culto. Também nós entendemos aqui que Paulo, ele deixa claro para Tito que havia, meus irmãos, horário, local e ordem no culto. Isto é, eu quero falar aqui um pouquinho, porque hoje, como nós estamos estudando as antigas heresias com novas roupagens, hoje ainda, infelizmente, tem se levantado muitas pessoas aí pelo mundo, pelo Brasil, na nossa cidade, que até eles vão contra esses ensinamentos de Paulo. Eles acham que não precisa ir à igreja, não precisam se reunir, que a igreja sou eu. Sim,
Nisso eu concordo, eu sou a igreja, mas aqui o comentarista está nos ensinando que havia, já nos dias de Paulo, reuniões dos nossos irmãos que se reuniam, eles tinham ali lugares para se reunir nos dias de culto, horários, era feito ali uma liturgia de culto, era feito ali as reuniões, a palavra era pregada, e nessa reunião havia louvores, havia testemunhos, havia a pregação da palavra de Deus, como ainda tem nos dias de hoje, e muitas pessoas ali já começaram a contestar essa prática das reuniões, e hoje não é diferente. Tem muitas pessoas que deixaram de frequentar as igrejas. Infelizmente, essa pandemia que nós passamos aí, bem recente, ela deixou muitas pessoas perderam a prática de ir na igreja e acabou virando, infelizmente, desigrejado, deixou o amor esfriar, e hoje, além de não ir na igreja, ainda vive pregando essa prática, ainda vive contestando, vive ali do contra, não precisa ir na igreja, não precisa se reunir, é contra pastores, é contra ensinamento da palavra de Deus, e assim são chamadas essas pessoas de desigrejado. Mas eu quero aproveitar hoje aqui dizer para você, meu amigo, que você está meramente errado. Isso é um direito seu, eu respeito sua opinião, mas a sua opinião ela está meramente errada. Nós, como igreja, nós precisamos sim nos reunir, adorar a Deus, porque o próprio salmista, ele dizia assim: olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque Davi, ele era um assíduo frequentador da igreja. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele era um frequentador assíduo da igreja, tanto que, se você olhar lá no fim dos evangelhos, quando as pessoas ali foram prender Jesus, foram com espadas ali, com pau, com armas para prender Jesus, ele fala o seguinte, ele diz assim: olha, por que vocês vêm a mim com todas essas armas, como se eu fosse ali um criminoso? Jesus disse assim: olha, eu estava com vocês todos os dias nas sinagogas, ensinando a palavra de Deus, por que vocês não me pegaram lá? Isso nos ensina que Jesus, ele era um assíduo frequentador da sinagoga, ele frequentava os cultos, Jesus frequentava as reuniões. Então, essa prática, meus irmãos, de desigrejado, ela vai contra a palavra de Deus. Então, o meu conselho que eu dou para você aqui hoje, se você é uma dessas pessoas, volte a frequentar a casa de Deus, volte a frequentar a igreja, volte a viver em contato com os nossos irmãos, em comunhão. Ah, mas a igreja tem muito problema. Tem problema, tem sim, mas todos os lugares têm problema. Onde tem ajuntamento, onde tem família, onde tem ajuntamento, lá no campo de futebol, tem problema, e você vai lá na empresa que você trabalha, tem problema, e você é obrigado a ir trabalhar. Todos os lugares que você frequenta, na sua família tem problema, a igreja também tem problema. Então, esse mundo aqui, nós somos chamados para resolver problemas. Espero que essa aula esteja sendo uma bênção para a sua vida. E já partindo aqui para o final, o nosso comentarista, ele diz aqui já no terceiro tópico, ele diz assim: olha, o ensino de Jesus é: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A organização da igreja, além de ser uma necessidade natural, é também uma exigência do Estado. Isso é, aqui que o nosso comentarista está dizendo aqui. Ele está dizendo para que nós, como cidadãos aqui na Terra, nós temos que obedecer aqui às ordens jurídicas, às ordens governamentais, ainda que elas, é claro, essas ordens, aquelas que vão em sintonia com a palavra de Deus, é claro, né? Mas nós devemos obedecer. Ele está dizendo aqui: dai a César, isto é, pagar os nossos impostos. E hoje não tem nem como você fugir disso, porque antigamente, na época de Jesus, os impostos eles eram recolhidos de casa em casa, mas hoje mudou essa prática, né? Hoje você vai comprar um arroz, o imposto já está incluído, você vai lá abastecer o seu carro,
já está incluído o imposto. Você vai comprar um café, já está incluído. Tudo que você compra hoje, o imposto já está incluído. Nem tem como você fugir dessa prática hoje. Mas Jesus, ele nos ensina que nós devemos sim fazer isso quando ele diz: dai a César o que é de César. E o nosso comentarista, ele faz menção disso aqui, dai a César o que é de César. E também ele está dizendo assim, que a organização da igreja, além de ser uma necessidade natural, também é uma exigência do Estado. Nós devemos, sim, entender que uma igreja, ela também é um organismo vivo, mas também é um organismo, uma organização do Estado. Isto é, a igreja, ela deve, sim, cumprir, ela tem que ter um CNPJ, ela deve sim arcar com suas responsabilidades, ela deve bancar com aquilo que lhe é cabível, porque nós somos sim cidadãos do céu, mas também nós devemos sim ser cidadão aqui da terra. Enquanto aqui vivemos, nós devemos ser cidadãos do céu e bancar e arcar com nossas responsabilidades como cidadão da terra enquanto aqui estivermos. Antes de ser cidadão do céu, você precisa sim, necessariamente, indispensavelmente, ser um bom cidadão da terra. Se você não for um bom cidadão aqui, não cumprir as suas responsabilidades, você então também não é cidadão do céu, porque aí você já está entrando no caminho da desobediência. E a nossa conclusão final diz assim: olha, é importante entender que a organização e o organismo não são elementos excludentes, isso é, em si mesmo, não se separa, mas o contrário, pois isso ajuda no arranjo entre muitos organismos individuais num sistema geral. A igreja é o povo de Deus do novo concerto, é uma comunidade internacional, uma congregação supranacional de estrangeiros, de peregrinos. Seria humanamente impossível ela cumprir a sua agenda missionária de evangelizar, de ensinar a palavra de Deus, de exercer as suas responsabilidades social no nosso país e no mundo, sem ser uma estrutura organizacional. Isto é, o nosso comentarista aqui ele está dizendo o seguinte: seria impossível se a gente não cumprisse, se nós não fôssemos uma instituição organizacional, cumprir, por exemplo, como que nós poderíamos mandar missionário para fora do país, para outras regiões, se nós não cumpríssemos as nossas responsabilidades, além de ser cidadão do céu, também como entidade jurídica. Então, fico por aqui, meus queridos irmãos, agradeço você pela atenção, pelo carinho, e o nosso muito obrigado. Espero que esta IBD, que essa lição tenha sido uma bênção para você. Que Deus abençoe você, abençoe sua família, abençoe seu trabalho, sua família, seu ministério, e que sua vida seja sempre uma bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Como é maravilhoso nós estudarmos a palavra de Deus, compreendermos esses assuntos, recebermos de Deus essa instrução. É um grande privilégio. Sinta-se agradecido, privilegiado pela oportunidade que você teve hoje de aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Meus amados irmãos, nós estamos caminhando para o final da nossa aula, mas alguns recadinhos se fazem importantes. O primeiro, que nós que somos alunos da Escola Bíblica Dominical, também podemos contribuir com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Você que ama a palavra de Deus sabe que o Senhor tem bênçãos reservadas para aqueles que retribuem com gratidão ao Senhor através de seus dízimos, de suas ofertas. Então os irmãos estão vendo passar aqui embaixo os números das contas da nossa igreja, a nossa chave Pix para facilitar, e ali os irmãos podem enviar uma oferta abençoando a obra de Deus, a obra missionária. Eu tenho certeza que Deus há de recompensar aqueles que se desprendem dessa forma e contribuem para o sustento da obra de Deus. Também, irmãos, fazendo um convite aos meus amados irmãos que às vezes nos acompanham aqui na nossa Escola Bíblica Dominical online, mas que ainda não frequentaram, não participaram de um culto, até mesmo da Escola Bíblica Dominical presencialmente. Você, meu amado irmão, minha amada irmã, faça-nos uma visita.
Nós temos aqui em nosso templo sede cultos toda terça-feira, toda quinta, todo domingo também. A partir das 5:30 da tarde nós temos cultos aqui em nossa sede. Mas também nas nossas igrejas, né, nos bairros da nossa cidade, os irmãos podem ali também frequentar. Nós temos igrejas no Jardim Esperança, na Vila Pereira, no Jardim Santa Rosa, Paraíso, Nova Cidade, Buscardi, Bosque, Cardim, Primavera e assim por diante. Nós temos igrejas em muitos dos bairros da nossa cidade e vai ser um prazer recebê-lo em um culto onde você receberá uma instrução da parte de Deus e com certeza vai sair com seu coração alegre. Além disso, em todas as nossas igrejas, no domingo pela manhã, a partir das 8h30, você pode frequentar a escola bíblica dominical, levar a sua lição. Se você não possui ainda, vá em uma das nossas igrejas, faça o seu pedido e ali você pode, de maneira presencial, junto com os nossos pastores, professores, com toda a igreja, aprender a palavra de Deus. Nós temos classes a partir do berçário até para a terceira idade. Toda grade de idades está assistida pela Escola Bíblica Dominical e você pode então participar, levar seus filhos, netos, toda a sua família para aprender a palavra de Deus. Então, que Deus o abençoe. Nós continuaremos aqui servindo ao Senhor e nesse momento faremos uma oração de gratidão a Deus por esta aula tão maravilhosa que Deus nos deu, por este dia tão abençoado. Que você tenha uma tarde, um dia, uma noite abençoada, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Oramos. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu. Senhor, nos ajuda a colocar em prática estes ensinos. Senhor, nos ajuda a sermos fiéis à Tua palavra, a honrarmos a Tua presença, a levarmos o Teu nome como luz para este mundo. Pai, nós pedimos, abençoe a cada um de nós, a Tua igreja, a cada professor, professora, a cada aluno, cada irmão e irmã que, Senhores, tem o desejo de aprender a Tua palavra. Nós pedimos, ser conosco, sempre nos ensinando, nos ajudando, é o que nós pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Nós nos vemos daqui uma semana em mais uma escola bíblica dominical, que os irmãos já sabem, né? É a maior escola do mundo. Deus te abençoe.